Fala, galerinha! Então, estamos aqui de volta para falar sobre a bioenergética, né? E na nossa aula de hoje a gente vai falar especialmente da fotossíntese e da quimiossíntese. Gente, o que é importante vocês saberem e levarem para a prova de vocês? Primeiro, que todo o processo de fotossíntese e de quimiossíntese, eles vão ocorrer por meio de reações químicas, tá? Essas reações químicas, no caso da fotossíntese e da quimiossíntese, são reações que a gente chama de reações endotérmicas, ou seja, reações que precisam de absorver uma grande quantidade de energia para que elas possam gerar os seus produtos, né? Então esse gráfico aqui, esses dois gráficos, na verdade, são gráficos muito recorrentes na hora da prova, né? E então eles vão associar aí a biologia com a química, tá certo? Então aqui nós temos os reagentes gerando os nossos produtos, né? No caso da fotossíntese, então, essa reação é uma reação endotérmica, onde para produzir os produtos eu preciso de absorver uma grande quantidade de energia, tá certo, galera? Beleza, já na respiração e na fermentação, que não é a aula de hoje, mas eu só vou abrir um parênteses aqui para falar dela, são reações exotérmicas, ou seja, para que eu chegue até os produtos, eu preciso liberar uma grande quantidade de energia. Eu não, né, gente? As células precisam de liberar uma grande quantidade de energia, tá? Para chegar nesse produto aqui. Belezinha? Então vamos prosseguir. Gente, com relação à fotossíntese, o que é importante também vocês levarem para a prova? Primeiro, que aonde vai acontecer o processo de fotossíntese quando eu falo de plantas, né? Ela vai acontecer numa organela chamada de cloroplasto, né? Dentro deste cloroplasto existem aí estruturas que são importantes no processo fotossintético. Quem são essas estruturas e que vocês precisam de saber? A primeira estrutura é essa aqui, ó, chamada de estroma, tá? O estroma, ele está aqui dentro do meu cloroplasto, tá? E o que vai acontecer aqui? Esse estroma é como se fosse um gel, né? O citoplasma dessa organela, né? Então aqui dentro vai acontecer o processo de fotossíntese, a etapa que a gente chama de etapa escura da fotossíntese. Já nos tilacoides, que é cada uma dessas moedinhas aqui, tá? Quando elas se emparelham, né? Estão uma em cima da outra aqui. Esse conjunto de tilacoides é chamado de grano. Beleza? Mas cada uma dessas moedinhas é o tilacoide. E vocês precisam de saber que o pigmento principal no processo de fotossíntese não é que exista só esse, tá? O pigmento principal é a clorofila e ela está localizada nos tilacoides. Gente, a clorofila é o pigmento fotossintetizante, então ele absorve a luz solar, tá? E, então, a fase clara da fotossíntese, ela só pode acontecer aonde existe esse pigmento. Então, ela só pode acontecer dentro dos tilacoides. Tranquilinho? Então, vamos passando aqui. Outra coisa importante, galera, que vocês precisam de conhecer e identificar, tá? Bom, foram feitos experimentos aí, dois tipos de experimentos, que foram utilizados o oxigênio comum da água, tá? Só que a gente observava que quando a gente marcava esse oxigênio, né, com o oxigênio radioativo, que é o oxigênio com isótopo 18, a gente pôde observar aonde esse oxigênio era liberado, aonde ele era marcado, tá? Então a gente observou aqui, ó, que quando a gente marcava o oxigênio no dióxido de carbono, né? Ele aparecia na glicose e aparecia na água, mas não aparecia no oxigênio que era liberado para a atmosfera, beleza? Quando a gente marcava o oxigênio na água, a gente observava que o oxigênio marcado nos produtos aparecia somente no oxigênio que era liberado. Então, o que a gente pode concluir desse experimento? Que o oxigênio provindo no processo da fotossíntese, ele advém da água e não do CO2, como acreditava-se anteriormente, tá? Então,
leve aí para a prova de vocês. O oxigênio provindo no processo de fotossíntese, né? O oxigênio liberado durante o processo de fotossíntese, ele advém da água, da quebra da água, e não da quebra do CO2 ou da fixação do CO2, como se acreditava anteriormente, tá bom? Então fiquem ligados e levem essa informação para a prova, porque já caiu mais de uma vez, tranquilo? Bom, então agora vamos de fato para as etapas aí do processo de fotossíntese. Galera, a fotossíntese ela vai ser dividida em duas etapas. Aquela que a gente chama de etapa fotoquímica ou etapa de claro, fase clara da fotossíntese, e a etapa chamada de etapa química, que é a etapa escura da fotossíntese, tá? Então vamos por parte. A gente vai começar aqui a falar da etapa fotoquímica, que é a fase clara da fotossíntese. Então, dentro dessa fase clara, o próprio nome está dizendo aqui, gente, ó, fotoquímica. São reações químicas que acontecem por meio da luz, tá? Então, a etapa clara da fotossíntese, ela precisa de ter, obviamente, luz para acontecer. Então, aonde que existe dentro do cloroplasto os pigmentos responsáveis por fazer o processo de absorção da luz? Nos tilacoides, né? Então, nos tilacoides a gente tem aí a clorofila, os carotenos, as xantofilas que vão ser responsáveis por absorver a energia luminosa, a energia da luz para fazer o processo fotossintético, tá? Então, dentro da etapa clara, da fase clara da fotossíntese, né, a gente tem dois processos aí. O primeiro é chamado de fotólise da água e o segundo é chamado de fotofosforilação. Galera, fotólise da água, olha só, foto, luz, lise, quebra, rompimento, ruptura, de quem? Da água. Então, a água sofre ruptura, sofre quebra por meio da luz. Então, o primeiro processo da fotossíntese. Já o segundo processo, e a gente vai falar deles cada um separadamente, tá? O segundo processo é a fotofosforilação, ainda dentro da etapa clara da fotossíntese, tá? O que seria fotofosforilação? Ação vem de ação mesmo, né? De agir, de fazer alguma coisa. Fotofosforil é colocar, então a ação é de colocar fosfato em algum lugar por meio da luz, tá? Então, fotofosforilação. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. É o ato, na verdade, da produção do ATP. É produzir energia para a célula. Tranquilo? Então, vamos por etapas, gente. Olha só. Fotólise da água. A primeira etapa dentro da etapa clara da fotossíntese. E se eu puder dar um conselho para vocês, o que eu digo? Galera, levem para a prova de vocês, tatuem na alma esse desenho aqui, ó. Tirem aí uma foto desse desenho com o cérebro de vocês e gravem na sua memória fotográfica, tranquilinho? Porque vocês gravando esse desenho, esse esqueminha aqui, vocês não erram nenhuma questão sobre fotossíntese, tranquilo? Então, olha só, primeira etapa, fotólise da água, ou seja, a água é quebrada por meio da luz. Então, olha só essa reação aqui em cima, gente. Então, eu tenho a água, entra a luz e a água é quebrada. Ela é quebrada em quê, gente? 4 prótons H+, né? 4 elétrons e é liberado o oxigênio. Galera, lembra anteriormente que eu disse para vocês o seguinte, que o oxigênio liberado na fotossíntese provinha da água e não do CO2 como se acreditava. Então, tá aqui demonstrando isso, tá? Então, o oxigênio, ele provém da quebra da água na fase clara da fotossíntese, tá? Bom, gente, liberou prótons H+, liberou elétrons. Esses elementos aqui, eles são altamente energéticos, então eles não podem ser perdidos. Eles têm que ser capturados por alguém, tá? Então, quem captura esses prótons H+, e esse elétron que é altamente energético, né? Quem captura é essa molécula aqui, chamada de NADP.
né? Então, ela captura e se transforma em NADPH2, tá certo? Gente, pensem que o NADP é um carrinho, um carro que vai transportar hidrogênios, né? E acaba também transportando o quê? Energia para um outro local, tá? E a gente já vai ver qual que é esse outro local. Então, se liguem aqui nesse esquema. Aqui eu tenho o meu não, né? Da planta, o cloroplasto da planta, tranquilo? E aqui eu tenho meus tilacoides, certo, gente? Nos tilacoides, então, ocorre a primeira etapa da fotossíntese, que é chamada de etapa fotoquímica ou etapa clara. Então, se liguem, gente, ó, entra a luz e entra a água. A água já existe nas células, né? Então, tem água disponível. Quando a água entra e a luz está presente, ocorre o quê? Lise da água, quebra da água por meio da luz, liberando quem? Oxigênio. E aí, pessoal, com os prótons H+ liberados e os elétrons também, vem o carrinho, que é o NADP, essa molécula aqui, que vai transportar hidrogênios e vai transportar energia para a parte escura, para a etapa escura, ou também chamada de etapa química da fotossíntese, certo? Então, ela produziu também o NADPH2. Então, só para ficar claro, o que acontece durante a fotólise da água? Quebra da água por meio da luz, produzindo o quê? Liberando, né? Oxigênio para a atmosfera e para a célula, para o processo respiratório, certo? E aqui também foi produzido o NADPH2, que vai transportar hidrogênios e energia para a etapa química da fotossíntese. Tranquilinho, galera? Então vamos prosseguir. O que seria então a segunda etapa da fase clara da fotossíntese? Seria a fotofosforilação. O que é fotofosforilação, gente? É adicionar fosfato na presença de luz, tá certo? Então, existe uma molécula chamada de adenosina difosfato, tá, gente? É um nucleotídeo, tranquilo? Ele é uma molécula aceptora de prótons. Oh, desculpa, gente, de fósforo, tá? De fósforo. Ele é uma molécula aceptora de fósforo. Então, que transporta, que carrega energia. Então, quando eu forneço para a adenosina difosfato, o ADP, uma molécula de fósforo inorgânico, eu estou transformando essa molécula em ATP, que é adenosina trifosfato. Tranquilo, gente? E esse ATP é uma molécula altamente energética. É ela que vai fornecer energia suficiente para que as próximas etapas da fotossíntese, que são as etapas, que é a etapa, na verdade, escura da fotossíntese, ou seja, não tem presença de luz direta, então eu preciso de alguma energia. Essa energia vem da onde? Da molécula de ATP, adenosina trifosfato. Tranquilinho? Então, isso aqui é só um esqueminha para vocês conseguirem visualizar quimicamente o que está acontecendo. Então, nessa molécula aqui, ADP, ela é constituída de adenina, ribose e duas moléculas de fosfato. Tranquilo? Quando eu uno mais um fosfato inorgânico a essa molécula de ADP, eu a transformo em ATP, tranquilo? Adenosina tem 3 fosfatos. Belezinha, gente? Tranquilo. Então, esse é o processo de fotofosforilação, tá? Prosseguindo, então, pra gente visualizar aqui novamente no desenho que eu falei pra vocês, no esqueminha. Memorizem que vocês não erram. Então, olha só, vamos recapitular aqui. Lá na fase clara da fotossíntese, o que aconteceu? Primeira etapa, acontece absorção de luz e a água presente, ela é quebrada por meio da luz. Quando a água é quebrada, pelo processo chamado de fotólise da água, acontece liberação de oxigênio. Esse processo acontece lá dentro dos tilacoides, tá? E aí forma-se também
o NADPH2, que é uma molécula aí que vai transportar hidrogênios e energia. A segunda etapa da etapa fotoquímica é a fotofosforilação, ou seja, é transformar ADP, adenosina difosfato, em adenosina trifosfato com 3 fosfatos. Essa molécula aqui é altamente energética. Percebam que tanto o ATP quanto o NADPH2 estão sendo levados para a etapa química. Para a etapa química, ou seja, a etapa escura. Oxi, que moto mais barulhenta! A etapa escura da fotossíntese, né? E o que vai acontecer agora nessa etapa química, na etapa escura da fotossíntese, tá? É a etapa que vai acontecer a fixação do carbono. Beleza, gente? Aonde acontece essa etapa? Ela acontece lá no estroma, né? Lá no estroma do cloroplasto, tá? Que é como se fosse lá o citoplasma, né? O hialoplasma, o citossol do cloroplasto, tá? Então, nessa etapa química aqui, gente, a gente tem que ficar ligado que ela não depende da luz direta, tá? Não tem luz chegando diretamente nessa etapa. Ela depende de luz indiretamente. Por que indiretamente? Porque a luz ela precisa de acontecer, de estar presente lá na etapa fotoquímica, para gerar quem? ATP e NADPH2, para que aconteça o processo de fixação de CO2. Tranquilo? E esse processo de fixação do CO2, que acontece lá na etapa química, ela também é chamada de ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin. Gente, nesse ciclo das pentoses, aqui na etapa química, são várias reações que estão acontecendo aqui. Porque percebam, o que está acontecendo? Eu estou fixando o carbono através do CO2, né? E nessa fixação de CO2, o que está gerando para a célula? Glicose e água. Percebam que não é tranquilo, não é fácil, não é marotinho transformar CO2, que tem um carbono só, em uma molécula de glicose que tem 6 carbonos, além disso tem hidrogênio, né? Que nem tem hidrogênio aqui no CO2, mas o hidrogênio está vindo aonde? Da molécula de NADPH2. Tranquilo? Então, percebam que nessa etapa química são várias reações químicas acontecendo aqui. Só que, gente, agora vocês têm que focar no que é importante para a prova de vocês. O vestibular pode te dar essas inúmeras reações para te deixar enlouquecido, ensandecido, para você querer desistir da prova, né? Mas não, vocês vão lembrar dessa aula, vão lembrar desse esqueminha aqui e vão conseguir acertar a questão, tá? Então vocês precisam de saber que no estroma, a etapa química, aconteceu fixação do carbono pela absorção do CO2 e através de reações químicas inúmeras que aconteceram aqui no estroma, foi produzido glicose e foi produzido vapor de água. Tranquilinho? Beleza, gente? Então vamos prosseguir. Então, tudo isso que eu falei está demonstrado aqui para vocês, tá? Então, ó, o CO2 é utilizado juntamente com os hidrogênios vindo aqui da molécula de NADPH2 e nesse processo de fixação de carbono, né, nesse ciclo aqui das pentoses, o que vai acontecer? Liberação de água e liberação do composto orgânico. Quem que é o composto orgânico? Glicose. Lembrando que para essas reações químicas acontecerem, elas precisam de ter energia, mas não tem luz na fase escura. Então a energia ela vem da onde? Vem da molécula de ATP. Tranquilo? Outra coisa que o vestibular vai tentar te lubridiar, vai tentar te enganar, vai tentar te
puxar o tapete. Ele vai dizer que tanto o NADPH2 quanto o ATP, eles são consumidos na fase escura da fotossíntese. Isso é errado, galera. Eles não são consumidos, tá? Eles só transportam hidrogênios para dentro da fase escura da fotossíntese, do ciclo das pentoses, e fornecem a energia. Essa molécula, ela não é perdida, ela não é consumida, tá? Ela só é transformada. Então, o ATP deixa a energia aqui dentro e se transforma novamente numa molécula de adenosina difosfato, que retorna para a fase clara para fazer o processo de fotofosforilação novamente. A mesma coisa que o NADPH2, tá? O NADPH2 deixa aqui no ciclo das pentoses o hidrogênio e retorna para a fase clara aqui para fazer o quê? Conseguir mais hidrogênios no processo de fotólise da água. Tranquilinho? Então fiquem atentos a essa questão aí na hora da prova. Tranquilo? Bom, outro ponto importantíssimo aqui que a gente vai falar é sobre os fatores que vão interferir na atividade fotossintética. Gente, vestibular ama gráfico, então se liguem em como analisar gráficos de fotossíntese, tá? Então, um palpite, é provável que caia gráficos relacionados à fotossíntese. Então, se liguem aqui, olha só. A influência da luz no processo de fotossíntese. Então, aqui embaixo, né, eu tenho a concentração de CO2 e aqui eu tenho a velocidade da fotossíntese, né? Então, o tanto de fotossíntese e a velocidade com que ela está acontecendo. Então, percebam, aqui eu tenho 3 momentos. O primeiro momento é quando eu tenho pouca quantidade de luz. O segundo momento, que esse momento é aqui, eu tenho uma luz intermediária. E aqui eu tenho uma luz alta. Tranquilo? Então, pessoal, vou aproximar aqui para vocês verem o que vai acontecer nesse momento. Tá? Então, olha, gente, lembrem do desenho, fechem o olho aí e memorizem o desenho, o esquema que eu falei para vocês tirarem uma foto na memória de vocês, tá? Lembra o que acontece fixação de CO2 lá na fase escura da fotossíntese, certo? Só que, gente, a fixação do carbono pelo CO2, ela depende de quê? De ter ATP, ela depende de ter NADPH2, ela depende da presença de luz na fase clara, então ela depende de luz indiretamente, certo? Ela depende de água, porque se não tiver água também, o processo de fotossíntese da fase clara não acontece, tá? Então, por mais que eu tenha altas concentrações aqui de CO2, a fotossíntese ela não vai aumentar indefinidamente. Por quê? Porque ela depende da quantidade de luz presente lá na fase clara, tá? Então, se eu tenho pouca luz na fase clara, pouca quantidade de ATP é gerada, pouca quantidade de NADPH2 também é gerado. Então, eu só consigo assimilar ou fixar CO2 proporcional à quantidade de luz. Depois disso, por mais que eu tenha aqui concentrações altas de CO2, a minha velocidade da fotossíntese, ela continua constante. Beleza? Agora, se eu aumento um pouquinho a mais a quantidade de luz lá na fase clara, tá? Tenho concentrações disponíveis de CO2, né? Tenho aqui variações na concentração de CO2. Então, se eu aumentei a luz, percebam, eu consigo aumentar um pouco mais a minha absorção, a minha fixação de CO2. Tranquilo? Então, a velocidade da minha fotossíntese também aumenta. Se eu aumento ainda mais a quantidade de luz, já que eu tenho CO2 disponível,
né? De acordo com a quantidade de luz, eu aumento também a minha taxa de fotossíntese. Tranquilinho, gente? Então, se liguem em todos os processos, em todos os fatores que vão interferir na fotossíntese, tá certo? Vamos passar pro próximo gráfico. Esse gráfico aqui, ó. Este gráfico está retratando velocidade da fotossíntese sobre a intensidade de luz. É o que eu disse, gente. Só a luz faz com que a fotossíntese aumente indefinidamente? Não, né? Para eu ter aumentada a minha velocidade de fotossíntese, eu preciso também ter outros fatores que vão interferir nessa taxa, né? Como, por exemplo, água. Adianta eu ter luz, muita luz, se eu não tenho quantidade de água suficiente para ser quebrada para produzir NADPH2? Adianta? Não adianta, né? Adianta eu ter muita luz se eu não tenho fosfato inorgânico para incorporar a molécula de ADP para produzir mais ATP? Também não adianta. O processo de fotossíntese não vai continuar. Então, observem aqui.